Beleza? Bacana. Você consegue visualizar quando o pessoal vai entrando, né? Bacana. Ok. Duas pessoas já. Beleza. Boa noite, paz seja convosco. Nós estamos aqui nessa nossa primeira live da Escola Bíblica Dominical. Eu quero agradecer você que já está aí, já deu uma olhada aqui com o Josias. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar por essa oportunidade e ao Josias, a equipe de marketing que está aí nos suportando. Deus abençoe, obrigado Josias. Você que já está conosco, eu já visualizei, já pude visualizar aí que já tem algumas pessoas. Eu quero agradecer a sua presença, te incentivar para que você convide outras pessoas, que você compartilhe aí essa live, esse vídeo, pessoas vão entrando. E no decorrer desse estudo, eu quero também que você, pedir a você que nos dê o seu feedback, como que está o som, como que está chegando aí, como que está a imagem, se está travando. E também vou estar falando isso durante a transmissão. Se você tiver perguntas, se você tiver comentários, sugestões de outros temas para que nós possamos estar abordando aqui também, o desejo do nosso coração é que essa seja a primeira de várias outras oportunidades onde a gente vai estar aí ministrando estudos para vocês que estão em casa, tá bom? Nós vamos então iniciar oficialmente agora. No meu relógio aqui são 8h02. Eu quero agradecer a você que já está aí. Comente, compartilhe, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. E eu quero iniciar como iniciam os filhos de Deus. Eu quero fazer uma pequena oração de agradecimento, pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine e que cada vez mais pessoas possam estar entrando e participando conosco. Soberano Deus e eterno Pai, eu quero te agradecer por esta oportunidade que temos nessa noite de estudar e conhecer um pouco mais da Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo nos oriente, nos ilumine, para que possamos sair daqui melhores do que quando começamos. Para a glória do Teu nome, amém e graças a Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida, você que está aí. Eu quero trazer nessa noite, para cada um de nós, um estudo a respeito do livro de 2 Timóteo, a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Quero comentar com você a respeito desse livro tão maravilhoso, esse livro tão importante, esse que creio eu ser uma das cartas mais importantes que o apóstolo Paulo escreveu, tá bom? Nós vamos ver aqui detalhes dessa carta e por que eu falo que essa carta ela é tão importante? Nós vamos ver aqui. É um livro, vamos dizer, de certa forma curto. Ele é um livro que tem apenas 4 capítulos, tá bom? Nós vamos passar por esses 4 capítulos e eu já quero iniciar lendo com você. Quero te incentivar, você precisa nesse momento pegar aí a sua Bíblia, tá bom? Pega a sua Bíblia, abra comigo no livro de 2 Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, e abra comigo no capítulo 4, no versículo de número 6, amém? Para você, quem sabe que nos acompanha aí, que está chegando agora, 2 Timóteo, está no Novo Testamento, mais próximo lá do final, nós vamos estar lendo o capítulo 4, do versículo 6 até o versículo 18, amém? Eu vou esperar você abrir aí a sua Bíblia, vou abrir a minha aqui também, tá bom? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 6, ok? Eu vou pedir o Josias, se eu tiver com a minha voz muito alta, ou você vai me orientando aí, tá bom, pessoal? Mandem aí seus comentários, por favor, enviem perguntas. Durante o estudo, quem sabe surjam dúvidas, digita aí a sua dúvida. Talvez eu vou tentar, ao final desse estudo,
pegar aqui uns 10 minutos e tentar tirar algumas dúvidas. Caso não consiga, no próximo estudo nós vamos estar também trazendo essas respostas aí, tá bom? Comente, compartilhe, nos dê o seu feedback para que nós possamos saber onde nós podemos melhorar, tá bom? Estarei lendo agora então 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6, que diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acarrei a carreira, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque ele é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vires, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Queridos, estas são as últimas palavras do apóstolo Paulo, a última carta que esse gigante do Evangelho escreveu. Esta carta, por que eu digo que ela é tão importante? Porque, como eu acabei de dizer, Paulo escreveu essas palavras, essa carta, pouco antes de ser executado. Paulo escreveu essas palavras pouco antes de ser decapitado, a mandado de Nero, que era o imperador romano da época. Para que nós possamos entrar no texto, antes de entrar, vamos falar aqui um pouquinho do contexto histórico dessa carta. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, se você se recordar, lá no livro de Atos, no capítulo 28, o último capítulo do livro de Atos, o livro de Atos termina com Paulo preso em Roma. Paulo ficou preso 2 vezes em Roma. A sua primeira prisão ocorreu quando ele foi levado de Jerusalém para Roma. Lá no livro de Atos nós vamos ver esse relato. Ele fica preso por mais ou menos 2 anos, depois é solto por um tempo, faz uma 4ª viagem missionária, depois é preso novamente por mandado de Nero, e nessa segunda prisão ele então passa um tempo preso. Acontecem algumas coisas que nós vamos falar aqui nesse estudo, e finalmente ele escreve essa carta, já aguardando ali a sua condenação, tá bom? Vamos entrar então falar um pouco aqui a título de introdução dessa carta. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Como eu falei, Paulo estava preso. Ele ficou preso a primeira vez durante 2 anos lá em Roma. Depois ele foi solto. E no dia 17 de julho de 64, o imperador Nero, querendo reconstruir uma nova cidade, ele então põe fogo em Roma. É o que dizem os historiadores. Nero então coloca fogo em Roma, e durante 7 dias Roma queima. Nero sobe no alto de um monte e fica lá vendo Roma queimar. Dos 14 bairros de Roma,
10 bairros queimam, são totalmente destruídos. Dos 4 que sobram, grande parte deles era povoado por judeus e cristãos. Nero, então, tem um álibi e acusa os cristãos de serem os autores do incêndio. Uma grande perseguição, então, se inicia. Os cristãos são duramente perseguidos. Nessa época é que Paulo é preso. Para você ter uma ideia, nessa época, os cristãos, eles eram amarrados em postes, eles eram embebidos em piche e era ateado fogo neles, e eles eram queimados vivos. Durante muitas noites, durante muitos dias, Roma foi iluminada pelos cristãos que queimavam ali naquela cidade. Com isso, o maior líder do cristianismo, que era Paulo, foi preso. Paulo, então, ele é preso e jogado numa masmorra. Quais são as diferenças da sua primeira e da sua segunda prisão? A primeira prisão, Paulo ficou numa prisão domiciliar. Ele ficou numa casa alugada, onde ele podia receber visitas. Já nessa segunda prisão, ele ficou em uma masmorra, preso como um criminoso comum. Talvez aí você se pergunte, por que Paulo não foi crucificado? Nessa época, inúmeros cristãos foram crucificados. Alguns chegam a dizer que faltou madeira para fazer cruz de tanta gente que foi crucificada nessa época. Paulo não foi crucificado porque ele era cidadão romano. Por isso também que ele não pôde ser jogado aos leões. Paulo, então, se fosse condenado, como de fato foi, ele iria ser condenado à morte por decapitação. Eles iam cortar a cabeça de Paulo, o que era uma morte sem dor para aquela época. Nós sabemos que a crucificação é um método extremamente doloroso. Aquele que era crucificado, ele sofria muito. Paulo, então, queridos, é preso. Ele está preso, e lá nessa masmorra, numa masmorra insalubre, fria, escura, Paulo, então, ali dentro de um determinado tempo, ele escreve a última carta. Para quem? Para Timóteo. Amém? Então esse é o contexto da época. Também nesse mesmo momento, nós vamos ver que grande apostasia, grande abandono da fé ocorre. Por quê, queridos? Porque, como eu disse, grande perseguição se iniciou, e quando a perseguição vem, somente os crentes fiéis, somente os cristãos verdadeiros é que vão resistir. Aqueles que são falsos cristãos, aqueles que têm uma fé não muito, vamos dizer, se não estiverem firmados na rocha, vão realmente fugir, vão negar a fé. Muitas pessoas estavam abandonando o Evangelho. Nós vamos ver também nessa carta que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Muitas pessoas abandonaram a fé, falsos mestres também haviam entrado na igreja de Cristo, trazendo falsas doutrinas, e o apóstolo Paulo, ele vai falar também a respeito disso nessa carta. Como eu disse, essa carta tem 4 capítulos, nós vamos ver esses 4 capítulos nesse tempo, vou ficar aqui de olho no relógio, tá bom? E ele então escreve para quem? Para Timóteo, o seu filho na fé. Timóteo, se você abrir a sua Bíblia aí, você não vai fazer isso agora porque nós não temos tempo, mas se você pegar Colossenses capítulo 1, versículo 1, o apóstolo Paulo, ele vai escrever assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo. Acontece o mesmo lá em Filemon, capítulo 1, versículo 1, também lá em Filipenses. Timóteo, ele era um grande companheiro de Paulo. Vamos falar um pouquinho aqui, já falamos um pouco do autor. Quem é o autor da carta? O apóstolo Paulo. Quando essa carta foi escrita? Provavelmente deve ter sido escrita, nós não temos material farto, mas provavelmente ela foi escrita no ano 68 depois de Cristo, tá bom? Como eu falei, em 67 Nero colocou fogo em Roma. Em 68 Paulo, já preso, escreve essa carta. Para quem ele escreveu essa carta?
para Timóteo, como eu disse. Nessa época, Timóteo, ele era pastor da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso, era nessa época a capital da Ásia Menor. Se você for uma pessoa que lê a sua Bíblia, eu quero te incentivar a isso, tá bom? Um dos objetivos desse estudo nessa noite é que você possa, assim que nós terminarmos aqui, eu quero te incentivar, leia o livro de 2 Timóteo, tá bom? São apenas 4 capítulos. Eu quero também aproveitar aqui, abrir um parênteses, e indicar este livro, que é um livro que eu estudei também para estar trazendo aqui essas informações para você, do pastor Hernandes Dias Lopes, 2 Timóteo, o Testamento de Paulo à Igreja. É um excelente livro, tá bom? Você pode adquirir, se você quiser também, mais conhecimento acerca disso aí. Mas, como eu falei, se você é uma pessoa que tem um pouco de conhecimento bíblico, você vai ver lá no livro de Apocalipse, que João escreve às 7 igrejas que estão na Ásia. Essas 7 igrejas são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A primeira igreja é Éfeso, que era a igreja que Timóteo era pastor nessa época. Na Ásia, nós falamos no livro de Apocalipse de 7 igrejas, mas na verdade Paulo plantou 9 igrejas na Ásia, que também tem Hierápolis e Colossos. Então, lá na Ásia, pelo menos 9 igrejas, 9 grandes igrejas foram plantadas. E havia uma grande perseguição também ali na Ásia. Nós vamos ver um pouco disso nesse livro. Timóteo, então, era o pastor da igreja de Éfeso. Timóteo era considerado jovem, ele era considerado um pouco tímido. Nós vamos ver na primeira carta o apóstolo Paulo falando acerca de algumas enfermidades, das constantes enfermidades desse jovem. Então, se você estudar um pouco mais a fundo, você vai ver as pessoas, alguns escritores falando que ele era um jovem enfermo, um jovem pastor tímido, enfermo. Isso não importa. O que importa nesse momento para nós é saber que Paulo, sabendo que ia morrer, que ia ser condenado à morte, ele escreve essa carta para Timóteo, para poder falar com Timóteo a respeito das últimas coisas que ele julgava mais importantes. Como eu falei, Timóteo, ele era pastor da igreja de Éfeso. Quem era esse Timóteo? Nós vamos ver que a mãe de Timóteo se chamava Eunice, a avó dele se chamava Loide, e nós vamos ver isso também nesse livro aqui. Para que nós não fiquemos muito, vamos dizer, sem ler a nossa Bíblia, vamos para o livro em si, tá bom? Se porventura você tiver alguma dúvida nessa introdução, tá bom? Você manda aí nos seus comentários e nós vamos, ao final, procurar responder isso aí, tá bom? Qual que é o propósito dessa carta? Encorajar Timóteo a continuar a pregar o Evangelho e vir visitar Paulo lá em Roma antes da morte dele. Nós vamos ver isso também nesse livro. Vamos entrar no estudo do livro propriamente dito. Eu quero convidar você, se você tiver aí com a sua Bíblia aberta, vamos para o capítulo 1. Eu quero dar uma passada bem rápida. Nós já estamos aí com mais ou menos mais de 15 minutos de live. Então, eu quero passar aí bem rapidamente sobre cada um desses capítulos. É importante que você esteja com a sua Bíblia aberta e nós vamos então passear nessa carta maravilhosa. Capítulo 1, versículo 2, nós vamos ver o destinatário. Eu quero ler com você e vou lendo e vou fazendo os comentários. Capítulo 1, versículo 2. A Timóteo, meu filho amado, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus e de Cristo Jesus nosso Senhor. Aqui nós vamos ver versículo 1, versículo 2, Paulo escrevendo para Timóteo, e ele chama Timóteo de seu filho na fé. Maravilha. Nós vamos ver outra coisa que nos chama a atenção, versículo 5, como eu falei, a família de Timóteo. Versículo 5 diz assim: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice,
e estou certo de que também habita em ti. Eu quero aqui falar a respeito da importância da continuidade da fé e da evangelização das crianças. O apóstolo Paulo está falando aqui que Timóteo herdou a fé primeiramente da sua avó, Lloyd, depois da sua mãe, Eunice, e agora nós vamos ver aqui a terceira geração de fé na vida de Timóteo. Nós sabemos também pela palavra que o pai de Timóteo era grego, provavelmente não era convertido, mas a mãe transmitiu essa fé maravilhosa para o seu filho. Depois ele foi discipulado por Paulo, e nós vamos ver então que ele se torna então um grande servo de Deus. Queridos, é muito importante nós passarmos a nossa fé para os nossos filhos, ensinar a fé aos nossos filhos, fazer com que eles venham herdar a mesma fé que nós temos hoje. Temos que ser um exemplo de fé, amém? Um exemplo de fé. Fica aí a responsabilidade para nós, os pais. A segunda coisa aqui nesse capítulo, nós falamos da fé familiar. Capítulo 1, versículo 8, nós vamos ver a respeito. Paulo exorta Timóteo a não se envergonhar, a não ter vergonha do Evangelho. Olha para vocês ver o que está escrito, capítulo 1, versículo 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa comigo das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Muito importante nós verificarmos aqui o seguinte: o apóstolo Paulo fala com Timóteo: Timóteo, não fique com vergonha, não fique com vergonha. Queridos, muitas pessoas, na hora de testemunhar a fé, verdadeiramente, as pessoas têm vergonha. Paulo estava preso como um malfeitor, Paulo estava preso como um criminoso, aquele que tinha plantado igrejas, aquele que tinha curado pessoas, aquele que tinha ressuscitado pessoas, aquele que tinha se tornado ali um dos maiores líderes do cristianismo, estava preso, sob acusações pesadas. Quem sabe hoje, se fosse nos dias de hoje, circularia aí a fake news: Paulo é líder daqueles que colocaram fogo em Roma. Queridos, a exortação de Paulo é uma só: Timóteo, não fique com vergonha, não tenha vergonha do Evangelho, não tenha vergonha de mim, embora eu esteja preso, embora as pessoas falem mal de mim, não fique com vergonha. E ele fala mais: antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Queridos, muitas vezes o Evangelho vai trazer para nós sofrimento, o Evangelho vai trazer para nós aflições, o Evangelho vai trazer para nós retaliações. Eu quero deixar uma pergunta para você: você já perdeu alguma coisa porque você testemunhou da sua fé? Porque muitas vezes nós vemos o contrário. Muitas pessoas, elas têm negado a fé para não perder alguma coisa. E eu quero te dizer, nada pode comprar a nossa fé, amém? O apóstolo Paulo aqui, então ele chama Timóteo falando: participa comigo das aflições do Evangelho. Eu quero já ir para o versículo 14, ele vai falar que guarda o bom depósito, né? Capítulo 1, versículo 14, ele diz: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Guardar o bom depósito. Que bom depósito é esse? O Evangelho. Guardar o Evangelho, amém? Nós precisamos levar o Evangelho conosco, onde nós estivermos. Guardar o Evangelho genuíno, tomar conta desse Evangelho, ser mordomos desse Evangelho. Hoje muitas pessoas têm perdido a fé porque não têm tomado cuidado com esse Evangelho. E o apóstolo Paulo então fala para ele guardar. O versículo 15 vai falar uma coisa muito importante aqui. Capítulo 1, versículo 15: bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais estão Fígelo e Hermógenes. Como eu falei para vocês, na Ásia havia pelo menos 9 igrejas que Paulo abriu ali na Ásia. As sete delas são citadas em Apocalipse, sem falar em Hierápolis e Colossos. E o apóstolo Paulo vai dizer aqui que todos o abandonaram. Queridos, isso é muito absurdo. Aquele que era o maior pregador do Evangelho,
o maior abridor de igrejas, o maior apóstolo, um homem que tinha um testemunho maravilhoso, no momento que ele foi preso como perseguidor, no momento que ele foi ali caluniado, no momento que ele mais precisava, quem sabe, de ajuda, o relato dele mesmo é: bem sabes isso, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim. Se apartaram por quê? Talvez por vergonha, talvez por medo da perseguição, talvez porque tinham que tomar conta de outras pessoas, mas fato é que a solidão tinha chegado na vida de Paulo. Às vezes, por causa do Evangelho, nós vamos nos ver sozinhos, mas isso não era o fim, amém? Ele vai falar aqui de um amigo, e eu quero destacar aqui, para a gente finalizar o capítulo 1, desse amigo que o apóstolo Paulo chama ele de Onesíforo. Leia comigo aí, você que está me acompanhando, versículo 16. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor, e quando me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. O valor de um amigo. O apóstolo Paulo aqui, ele fala de Onesíforo, de um homem que o ajudou, e no momento que ele estava preso, o apóstolo Paulo diz que ele sai de Éfeso, vai até Roma, procura Paulo até achá-lo, e ele ali então participa, ele ali então tem comunhão com Paulo, mesmo Paulo estando preso. Queridos, eu quero finalizar aqui o capítulo 1 e já seguir bem rapidamente, porque o nosso tempo está passando, a respeito do valor de um amigo. Nós precisamos ter amigos e nós precisamos ser amigos. Hoje o Evangelho tem se tornado um Evangelho muito particular. As pessoas não podem confiar umas nas outras, mas eu quero deixar uma mensagem para você nessa noite. Seja uma pessoa de confiança, seja um amigo, e se você estiver precisando de um amigo também, ore a Deus para que Ele possa levantar pessoas assim na sua vida, amém? Vamos para o capítulo 2. Capítulo 2, o apóstolo Paulo vai falar sobre essa importante missão que Timóteo tinha agora, de continuar pregando o Evangelho. O apóstolo Paulo estava encerrando a sua carreira, mas o Evangelho não estava se encerrando. Fato é que nós estamos até hoje aqui falando desse Evangelho. Capítulo 2, versículo 1, eu vou passar bem rápido aqui, por causa do nosso tempo, diz assim, capítulo 2, verso 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. O apóstolo Paulo fala: Timóteo, o que você aprendeu de mim? Ensina para outras pessoas, confia isso para outras pessoas, para outros homens idôneos, fiéis, e que esses homens, por sua vez, também confiem esse Evangelho a outros. Queridos, a importância de passarmos o Evangelho para as próximas gerações, para outras pessoas. Todo crente precisa saber testemunhar de Jesus Cristo. Se você me ouve agora e você fala assim: Evandro, eu tenho um pouco de dificuldade, eu tenho um pouco de dúvida, eu quero te incentivar. Seja um aluno da escola dominical, estude mais a Bíblia, ore ao Senhor, porque nós precisamos estar aptos a passar o Evangelho à frente. E o apóstolo Paulo, ele dá essa missão para Timóteo. Versículo 3, ele vai falar sobre sofrimento. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Mais uma vez, e em vários outros pontos, ele vai aliar o Evangelho ao sofrimento. Hoje nós temos o erro de aliar sempre o Evangelho somente à vitória, coisa boa, mas eu quero te dizer, muitas vezes o Evangelho vai trazer sofrimento, mas o galardão que nós vamos receber é certo. Amém? No versículo 9, Paulo revela que ele está preso como um malfeitor, como um criminoso. Aquele homem que tinha feito tantas coisas boas estava preso como um criminoso comum. Versículo 9 diz assim: pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Que maravilha! Nós vamos ver que o apóstolo Paulo ali, caluniado, injustamente condenado, estava preso, mas ele diz
que a palavra de Deus não estava presa. Não estava presa porque estava sendo ali espalhada, e Timóteo tinha essa incumbência. Amém? Novamente eu quero falar com vocês aqui a respeito desse sofrimento e a fidelidade de Deus. Versículo 10 até o versículo 13 fala assim, portanto tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é essa, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Quero trazer aqui à memória a fidelidade do Senhor. Queridos, nada que nós perdemos nesse mundo, nada é mais importante do que a comunhão com o nosso Deus, com o Espírito Santo, com o Evangelho, e nós precisamos refinar cada dia mais a nossa fé. O nosso tempo está curto, eu vou passar agora para o capítulo 3, tá bom? O capítulo 3, o Timóteo, Paulo vai falar aqui a respeito dos últimos dias. Que últimos dias são esses, missionários? São esses, missionário Evandro? Queridos, últimos dias, entenda da seguinte forma: o Antigo Testamento nós podemos chamar de primeiros dias. A partir do momento que Jesus Cristo se manifestou, morreu e ressuscitou, nós estamos vivendo os últimos dias. E ele começa dizendo que sabe, porém, eu estou lendo capítulo 3, versículo 1, sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão dias trabalhosos. E aqui ele começa a falar do versículo 2 até o versículo 5, das características de homens totalmente longe de Deus, com uma conduta totalmente condenável diante de Deus, e que muitos deles estariam infiltrados, teriam uma vida dentro da igreja. Eu não vou ler agora por causa do nosso tempo, mas no versículo 5 você pode acompanhar aí, como eu falei, após o final desse estudo, estude, leia com bastante paciência o livro de 2 Timóteo. É um livro maravilhoso, e ele fala assim no versículo 5: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. E eu quero aqui abrir outro parênteses falando a respeito disso. O apóstolo Paulo, ele fala para que Timóteo tinha que se afastar desses homens, se afastar dessas pessoas que tinham uma fé falsa, uma fé de fachada. E eu quero te dar um conselho nesses dias de isolamento social e depois deles também: se aproxime de pessoas que vão ajudar a sua fé, se aproxime de pessoas que vão firmar sua fé. Procure estar próximo de pessoas que vão te levar para mais perto de Deus. Evite aquelas pessoas murmuradores, pessoas que você sabe que são pessoas que não vão te levar para mais próximo de Deus. Não que você vá fazer acepção de pessoas, mas procure manter perto de você aquelas pessoas que vão te levar para perto de Deus. Amém? O versículo, capítulo 3, do versículo 10 ao 12, ele vai falar sobre a vida no Evangelho. Ele diz assim: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, capítulo 3, versículo 10, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. O apóstolo Paulo está falando aqui a respeito de todos os sofrimentos que Timóteo tinha testemunhado. Lá no livro de Atos, ele testemunhou vários desses sofrimentos, e depois também ele viu Paulo passando por muitas coisas. Paulo foi chicoteado, foi apedrejado, foi surrado com varas, foi preso injustamente, foi picado por uma cobra. Paulo, ele sofreu ali espancamentos e tantas outras coisas, e ele diz assim: todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Eu quero te dizer que a perseguição hoje, ela funciona de outra forma, mas se você é realmente fiel a Jesus Cristo, quem sabe você vai entrar aí nesse momento de perseguição. Essa perseguição vai chegar. Eu quero te incentivar a olhar para esses homens, para essas mulheres, para esses heróis da fé, porque todos, ele diz, todos os que querem viver em Cristo
padecerão perseguições. Amém? Seguindo aqui, eu quero já ir para o capítulo 4, o nosso estudo está já finalizando, mas eu quero entrar nas considerações finais aqui do apóstolo Paulo. Ele entra agora no capítulo 4 e ele pede a Timóteo uma coisa com a máxima urgência. Ele pede assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino. Versículo 2: que pregues a palavra. Pregues a palavra. Instes a tempo e fora de tempo. Redargue-as, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. A palavra do apóstolo Paulo aqui, até o versículo 5, ele vai falar o seguinte: Timóteo, prega a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. Seja um pregador. Não perca a oportunidade de pregar, de testemunhar, de falar. E ele vai além. Ele fala: redargas, repreendas, exortes com longanimidade e doutrina. Ou seja, tenha paciência também com as pessoas. Dureza funciona muito bem conosco. Conosco temos que ser duros. Com o outro temos que ser amáveis, pacientes. Ele vai dizer assim, versículo 3: porque virá tempo em que não sofrerão essa doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre comigo as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Ele encoraja Timóteo a pregar a palavra, cuidar das pessoas, a fazer um trabalho de um evangelista, de um pastor, porque ele diz que nos últimos dias as pessoas não iriam suportar a sã doutrina, a palavra de Deus, e nós temos vivido dias dessa forma. Mas eu quero te dizer, os verdadeiros obreiros, os verdadeiros mestres, você que me assiste nessa noite, que é um mestre, que é um professor da escola dominical, eu quero te dizer, estude, invista tempo, se afadigue no estudo da palavra de Deus, para que você possa ensinar, para que você possa repreender, para que você possa encorajar as pessoas com base na palavra de Deus, com base na palavra de Deus. Amém? Esse era o chamado de Timóteo, esse é o nosso chamado. E agora nós vamos entrar nas considerações finais. Esse homem, Paulo, que foi esse gigante que nós acabamos de falar aqui, no versículo 6, ele começa então com as suas considerações finais, e eu quero ir aqui do versículo 6 ao versículo 17, para a gente finalizar esse estudo. Ele diz assim, você vai ouvir um barulho aí, é porque o trem está passando aqui no fundo, amém? Diz assim a palavra de Deus, versículo 6: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. O que é que Paulo diz aqui? Ele sabia que a hora da sua morte já estava chegando. Aquele grande homem, aquele obreiro aprovado, ele sabia que a sua hora estava chegando. Mas eu quero te dizer, queridos, a morte, ela não assusta o verdadeiro servo de Deus. Morrer para um crente fiel em Jesus Cristo não é algo ruim, pelo contrário, é algo muito bom. O apóstolo Paulo vai falar isso em Filipenses 1:21, que para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. A coroa da justiça nos está preparada. Eu quero te dizer, viva a sua vida intensamente no Senhor. No Senhor. E o apóstolo Paulo, ele tinha feito isso. O versículo 7 confirma. Leia comigo aí o versículo 7, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele tinha certeza de missão cumprida. Que maravilha, queridos, que a morte, ao chegar a cada um de nós, não nos pegue de surpresa. Amém? O apóstolo Paulo aqui não foi pego de surpresa. Ele tinha certeza que tinha feito o trabalho que o Senhor lhe chamou para fazer. E eu oro para que seja assim com cada um de nós. Versículo 10, ele vai falar algo interessante. Versículo 10, porque Demas, antes, versículo 9, ele diz assim, procura vir ter comigo depressa. Ele fala com Timóteo: Timóteo, vem me visitar depressa. Seja rápido. Por quê, queridos? Porque ele sabia, como acabamos de ler aqui,
que a qualquer momento ele poderia ser executado. E ele queria ver Timóteo mais uma vez. E, abrindo um parênteses nesse versículo, procura vir ter comigo depressa, eu quero te dizer, aproveite as oportunidades que você tem. Nós estamos nesse isolamento social e muitas pessoas estão dizendo isso, e eu quero reiterar: abrace o seu filho, se declare, elogie sua esposa, cuide você do seu esposo, tenham momentos de comunhão juntos, amém? Não perca a oportunidade de fazer aquela ligação, de falar com aquela pessoa o quanto você a ama, porque nós não sabemos quando é que o Senhor vai nos chamar. Por isso Paulo fala com Timóteo: vem comigo, vem ter comigo depressa. E assim, Timóteo, eu espero que ele deve ter feito. Versículo 10, ele diz assim: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Que coisa interessante, ele diz que Demas o desamparou, amando o presente século. Quantas pessoas têm abandonado a fé porque preferem amar o mundo? João vai dizer que nós não temos que amar o mundo. E aqui, naquela época, esse grande homem de Deus foi abandonado por Demas. E outros precisaram, quem sabe, cuidar de outras coisas, e Paulo então se vê na solidão. Aquele que abriu igrejas, aquele que se viu cercado por multidões, por amigos, agora está sozinho. Ele diz no verso 11: só Lucas está comigo. Só Lucas está comigo. E vamos destacar aqui o papel de Lucas, o médico amado, que foi ali o companheiro de Paulo até os seus momentos finais. O versículo 11 também fala algo muito importante, eu quero falar nessa noite aqui, que é o perdão. Ele diz assim: toma Marcos e traze-o contigo, porque me é útil para o ministério. Se você se lembrar, lá no livro de Atos dos Apóstolos, Paulo, esse Marcos aqui é João Marcos, que é o mesmo que escreveu o Evangelho, que leva esse nome Marcos, tá bom? Ele acompanhou Paulo e acompanhou também Barnabé na segunda viagem, na sua viagem missionária. E ali, dado um certo momento, ele abandona Paulo. Ele escolhe não ir, não continuar na viagem missionária. Logo depois, logo depois, na segunda viagem missionária, quando o apóstolo Paulo decide então voltar para visitar as igrejas, ele chama Barnabé, e Barnabé então fala com Paulo que Marcos quer acompanhá-los, e eles então, Paulo não concorda com a presença de Marcos ali. A Bíblia vai falar para nós lá em Atos que eles têm uma forte discussão a ponto de se separarem. Paulo então ele segue com Silas para um lado e Barnabé segue com Marcos para outro lado. Naquele momento parece que eles então se separam e não se falam mais. Mas nós vamos ver aqui o coração desse grande homem de Deus pedindo a Timóteo: traga também João Marcos, porque ele é muito útil para o ministério. Que maravilha, queridos! Nós vamos ver no apóstolo Paulo aqui, no fim dos seus dias, um coração perdoador, um coração que sabe que se um dia nós levantamos muros, no lugar desses muros, quem sabe nós temos que jogar por terra e construir pontes. Eu quero deixar uma pergunta para você: quem sabe você não tem conversado com pessoas dentro da igreja? Será que você se desentendeu com alguém? Será que a ponte de comunhão sua com algum irmão da igreja ou com alguma outra pessoa fora está quebrada? Eu quero te dizer: reconstrua pontes, refaça relacionamentos, porque isso é muito mais importante, queridos. A vida é breve. Ele então diz assim: toma Marcos e traz-o contigo, porque me é útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Tíquico era quem iria levar essa carta, ficar no lugar de Timóteo, para que Timóteo viesse visitar Paulo lá em Roma. Amém? Ele fala mais assim, versículo 13: quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Nós temos aqui duas coisas importantes. Primeiro, quando vieres, traze a capa que deixei em Trode. A maioria dos escritores concorda que Paulo, aonde ele estava passando grandes privações. Por que ele pede a capa?
ele vai falar com Timóteo para que Timóteo viesse antes do inverno, e que ele precisava de uma capa. Essa capa era simples e puramente, meus irmãos, para que ele viesse se proteger do frio. Imagine você, aquele homem que podia ter ganhado muito dinheiro com o Evangelho, mas nunca quis fazer do Evangelho motivo de ganho. Aquele homem que teve tanta coisa à sua disposição, agora, no final da sua vida, não tinha uma capa para se proteger do frio. Ele fala então com Timóteo: traz para mim essa capa, traz a capa. E ele fala, e também os livros, e principalmente os pergaminhos. Aqui também todos os comentaristas, eles são unânimes em destacar a vontade que o apóstolo Paulo tinha de aprender. Queridos, nós precisamos ler mais, nós precisamos estudar mais, nós precisamos aprender mais para que possamos ensinar mais para as pessoas. Aprender nunca é demais. Nós vamos ver aqui um homem já com a sua idade avançada. Paulo era aqui já um idoso. Ele aqui está com seus dias contados, está numa masmorra, está aqui num lugar onde, vamos dizer assim, ele poderia entregar os pontos, mas ele ainda quer aprender, ele ainda quer ler, ele ainda quer estudar. E eu quero te incentivar também, meu querido, minha querida, nesses dias, leia mais, aprenda mais, descubra quais são os tipos de leitura que você gosta e se esmere nisso. E eu quero falar aqui, fazer um apelo a todos os professores de escola dominical, todos os que têm ministério de mestre. Invista tudo o que você puder, tempo e dinheiro, em aprender, para que você possa ensinar com excelência. Nós temos carência hoje de líderes, de mestres dentro da igreja. Hoje nós temos tantas pessoas falando tanta coisa, e eu quero te dizer, seja um defensor do Evangelho, tenha profundidade, mas que isso também, nós não podemos esquecer de humildade, de um coração que goste também de aprender. Aprendemos isso aqui com o apóstolo Paulo. Já finalizando, ele vai falar a respeito, no versículo 14, dos inimigos do Evangelho. Ele vai dizer assim: Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Nós vamos ver aqui que esse Alexandre causando muitos males a Paulo. Alguns comentaristas dizem que foi ele quem foi o delator de Paulo, que informou para os romanos onde Paulo estava, para que ele pudesse ser preso. Nós não sabemos, mas ele fala que esse homem aqui, causou-lhe muitos males. E ele fala mais com Timóteo: tu guarda-te também dele, porque ele resistiu muito às nossas palavras. O evangelho verdadeiro, o evangelho pregado, e ainda tinha pessoas que resistiam. Assim vai ser hoje, mas nós não devemos deixar de pregar. Ele vai falar algo aqui assustador, decepcionante. Ele diz assim, versículo 16: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isso não lhe seja imputado. Já finalizando, o apóstolo Paulo, ele vai dizer aqui, que na sua primeira audiência, ninguém foi ali testemunhar a seu favor. Queridos, quem sabe o apóstolo Paulo entrou ali naquele julgamento esperando ver pessoas, e no momento quem sabe que ele mais precisou, ele disse: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, todos me desampararam. Queridos, muitas vezes nós vamos esperar coisa de pessoas, e pessoas vão nos decepcionar. E eu quero te dizer mais, muitas vezes pessoas vão esperar coisas de nós, e nós vamos decepcionar pessoas. Mas o apóstolo Paulo, ele dá a cura para essa ferida nesse mesmo versículo. Acompanha comigo aí no finalzinho, ele diz assim, que isto não lhe seja imputado. Eu quero te dizer, se alguém te decepcionou, perdoe. Se alguém te desamparou, libere. Eu quero te dizer, não guarde isso no seu coração. O apóstolo Paulo ali, com certeza, ele não sabia os motivos. Ele só sabia que as pessoas não foram lá, mas o coração daquele homem estava limpo. Não prenda pessoas no seu coração. Libere, perdoe, amém? E já finalizando, ele vai falar no versículo 17: mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. O Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja
Glória para todos sempre. Amém. O apóstolo Paulo ele finaliza dizendo assim: todos me desampararam, mas o Senhor, aleluia, mas o Senhor me assistiu. Ainda que todos me abandonem, disse o salmista, ainda que meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor estará comigo. Eu quero finalizar agradecendo a sua presença até agora. Talvez nós nos estendemos um pouco, mas é aqui também um laboratório, uma experiência. Eu espero seus comentários, eu espero aí as suas críticas, os seus elogios. Eu quero te dizer que quando todos abandonaram Paulo, o Senhor estava com ele, o Senhor continuou com ele, ele tinha essa certeza, assim como o Senhor está conosco. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Depois, os que tiverem, quem sabe, meu contato, podem comentar, mandar lá os comentários. E eu quero só dar um aviso, tá bom? Do nosso jejum de sábado para domingo. Nós estaremos iniciando o nosso jejum à meia-noite, estaremos fechando ao meio-dia aqui na igreja. Então estaremos transmitindo uma live a partir de 11h30 da manhã, onde nós estaremos finalizando meio-dia, entregando o nosso jejum, comendo pão, bebendo a água, que vai ser o jejum ali do fortalecimento. E eu quero te fazer um convite: venha jejuar conosco, esteja aí na sua casa entrando nesse propósito, meia-noite do sábado até meio-dia de domingo. Depois você entrega o seu jejum, almoça na bênção, e nesse período estaremos também a partir de 11h30 da manhã transmitindo a nossa live. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade, se o Senhor nos permitir. Obrigado.